pessoal, começando mais um episódio do All Connected, desse podcast do Grupo Eletrolar, que já começou quente aqui. A gente já teve algumas edições bem bacanas falando de Omnichannel, falando de NRF, as tendências que vieram de lá, falando de algumas empresas que são âncora aí no nosso show floor. Mas agora a conversa é sobre startups que trazem inovação para o varejo, né? Eu sou Igor Lopes, vocês estão me vendo aqui em todas essas edições. Vou apresentar aqui meus convidados também, mas vamos falar, né, do tema principal aqui do evento de hoje, startups que trazem inovação para o varejo. A gente tem 4 exemplos aqui. Startups, algumas que já viraram unicórnio e que trazem bastante novidade para você que está aí da outra ponta e quer otimizar os seus processos, quer otimizar a forma de trabalhar, quer otimizar a maneira de conseguir vender mais, né, com tanta otimização. Deixa eu apresentar aqui na sequência, começando pelo Alejandro Vasquez, que é cofundador e presidente da Nuvem Shop. Prazer ter você aqui com a gente, Ale, mais uma vez. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Boa. Também a Grazi Sbardelotto, a partner e VP da PM Web. Prazer ter você também, Grazi. Super prazer, obrigada. O Gustavo Gadotti, sócio-diretor de Growth da CRM Bônus, também, obrigado por ter vindo. Prazer, pessoal. E o Eduardo Kruger, que é vice-presidente de produtos do Asas. Prazer também, Eduardo. Bem-vindo. Prazer, legal bater um papo com vocês aqui. Boa. Bom, essa mesa de startups, assim, para mim, todas elas são bem conhecidas, assim, mas talvez o pessoal que esteja do outro lado, esteja assistindo, não conheça tão bem todos vocês, né? Nuvem Shop, com certeza já entraram em algum site que está hospedado na Nuvem Shop, mas talvez não saibam o que a Nuvem Shop faz. Explica para o pessoal. Boa. Então, a Nuvem Shop é uma plataforma que ajuda aos pequenos empreendedores e grandes marcas do mundo de varejo a que possam ter um e-commerce para vender de maneira direta ao consumidor. Então, a gente descomplica todo esse processo e damos tudo o que precisa, não só o e-commerce, mas também toda a questão de pagamentos, logística, marketing, integrado com diferentes parceiros, para justamente o que você falava, né? Que esses negócios consigam ou vender mais ou consigam melhorar a eficiência da operação do negócio, né? Então, esse é o nosso foco. Operamos hoje em toda a América Latina, mas o foco principal é aqui no Brasil e hoje contamos com mais de 150 mil marcas que operam conosco. Muito bom. Não tem o e-commerce, ou de repente não está satisfeito com o seu fornecedor, Nuvem Shop é o caminho. É isso. Boa. Isso aí. Grazi, falar de PM Web, né? Um pouquinho de como vocês trabalham, como vocês atuam aí, como vocês podem ajudar o varejo. Perfeito. Bom, a PM Web, na verdade, tem 3 grandes negócios embaixo do guarda-chuva PM Web, né? Um deles, que é, até acho que o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje, é o Otto, que é o nosso aplicativo para o vendedor de loja física, né? É o nosso spin-off aí nossa startup dentro do PM Web. Tem a parte de serviços, onde a gente é parceiro de várias tecnologias de mercado, como Salesforce, Adobe, Braze, Oracle, entre outras, e a gente ajuda os clientes, né? Os nossos clientes são enterprise marcas aí que estão no mercado, e a gente ajuda eles a implementar o CRM, e o terceiro braço, que é a parte de CRM e Booking Engine para hotelaria. Também. Então, são 2 braços de produto e um braço de serviço. Perfeito. Então, no seu caso aí, se você chegar numa loja, o vendedor vai saber exatamente quem é você pelo aplicativo da PM Web e saber como lidar com você, que tipo de produto você gosta mais, que tipo de produto está na hora de você comprar. Exatamente. O que eu abandonei no e-commerce, então a gente consegue integrar com e-commerce e depois conseguir mandar a mensagem diretamente para o cliente. Perfeito. Gustavo, falando um pouquinho de CRM Bônus, se você comprou em alguma loja do varejo hoje no Brasil e logo depois recebeu aquela mensagem, você tem um crédito aqui para poder gastar, muito provavelmente são vocês por trás. Exatamente. Hoje a CRM Bônus cuida dessa estratégia de crescimento do varejo, então a gente ajuda mais de 2.000 marcas, tanto nessa aquisição de clientes, então trazer novos clientes para o varejista, quanto nessa estratégia de fidelização, que é a principal solução que nos colocou em evidência, né, que praticamente todo mundo conhece a gente. Quando você compra lá na Adidas e recebe um valor para a próxima compra, a gente que opera essa estratégia. Mas quando a gente olha, né, para eletro, né, a gente tem diversas soluções também super interessantes, desde conversão. Então, imagina que você entra hoje no e-commerce do Angelone, né? Então, você consegue perceber que tem muitos usuários que entram e não estão logados. A gente consegue, por exemplo, ajudar nessa conversão colocando toda uma parte de WhatsApp conversacional. Então, a gente tem desde estratégias hoje de fidelização, que é o cashback, até outras de conversão e aquisição de clientes, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Tinha uma época que vocês tinham uma campanha que era, se você não dobrar, ou não sei, aumentar seu faturamento, não sei quantos. Continua? Claro. A gente foca muito realmente nesse elo com o varejista, a gente se considera esse senso de dono, então a gente tem uma proposta de valor que é bem interessante, que é crescer o seu negócio de 10% a 20% em 100 dias. Se a gente não fizer isso, a gente reembolsa todo o valor investido nas nossas soluções. É confiar bastante. Exato. Edu, fala um pouquinho do Asas para o pessoal. Legal.
O Asas é uma plataforma operacional de negócios, né? Então o problema que a gente primariamente resolve é todo o fluxo de recebimento do cliente. Então toda a gestão financeira do cliente na ponte, desde receber até um recebimento, até um pagamento na conta, o Asas faz toda essa automatização. Então a gente tem toda a parte de recebimento de Pix, boleto, cartão, todos os fluxos de recebimento, antecipação de recebíveis, a gente tem toda a automatização de fluxo de caixa também, né? Quantos a pagar, quantos a receber, e tudo isso voltado dentro de uma plataforma acessível via API. Então, o nosso cliente ele consegue usar o nosso produto via interface, né? E ele consegue também integrar no nosso produto e criar os produtos dele também, né? Então, hoje nós temos clientes dentro do Asas que utilizam a plataforma de inúmeras formas, porque ele consegue criar um negócio dele dentro do Asas. Legal. CFO deu um like aí, né? Ah, isso. Com certeza. Boa. Pessoal, sim, são startups, cada uma, né, de vocês, acho que talvez quantos anos tem a PMWeb? 28 anos. 28, eu já ia falar que a Nuvem Shop talvez seja a que tenha Não. mais estrada, mas não, 28 Mas o anos. Otto tem 5, É. que Mas é esse nosso spin-off. Sim, mas de qualquer forma, sim, empreender no Brasil é uma coisa complexa, né? Principalmente criar produtos novos, enfim. Como que vocês lidam com isso? Acho que, Ale, você pode falar um pouco disso, até por ter uma visão de fora também, né? Trabalhando Aham. na América Latina. Como que tem sido fazer retail tech no Brasil hoje? Ótimo. Olha, a gente começou na Argentina, começamos em 2008, né? Com um projeto anterior também no mundo de e-commerce na Argentina, e depois, 3 anos depois, pivotamos para o que hoje é Nuvem Shop. 2011 na Argentina, 2012 lançamos no Brasil. E anos depois a gente lançou em México, Colômbia e Chile. Então foi quase uma década 100% focados no Brasil e na Argentina. E realmente foi desafiador. Por um lado, acho que qualquer desafio de empreender no Brasil, de abrir uma operação, de começar um negócio que demorou bastante tempo, mas a gente deu jeito para começar a operar, para começar a ter os primeiros clientes. E durante os 3 primeiros anos operando aqui no Brasil, a gente sempre falava, operamos com uma mentalidade de companhia argentina. E a gente não, eu me lembro, 2013, a gente se falou que 2 anos já estávamos operando aqui no Brasil, a gente falou, se realmente queremos ser a opção óbvia para os empreendedores, para as marcas de varejo na América Latina, a gente tem que conseguir isso no Brasil. E se queremos conseguir isso no Brasil, temos que ser uma empresa brasileira. E aí, pequenas decisões que a gente tomou, né? Eu me mudei para aqui, faz 11 anos que eu moro aqui no Brasil. Todo o time da Argentina começou a ter aulas de português, né? Mesmo o pessoal que atendia só clientes da Argentina, mas tinha a ver com o tipo de companhia que queríamos ser, sabe? E 12 anos depois daquela decisão, hoje somos 1.200 pessoas, 800 aqui no Brasil. A companhia, a gente fala, uma companhia que nasceu na Argentina, mas a matriz é aqui no Brasil, a maior parte do nosso negócio é aqui. O ponto é, a gente precisou mudar a forma de pensar. A gente precisou realmente colocar todo o foco aqui, desenhar a estratégia pensando nos clientes ou potenciais clientes do Brasil. Que sim, se a gente se compara com a China, por exemplo, somos muito parecidos. Argentina, Brasil, México, mas ao mesmo tempo somos muito diferentes, o mercado é diferente. Então a gente, no final das contas, era entender qual é o nosso cliente no Brasil e o que eles precisam e pensar toda uma estratégia voltada para isso. Que talvez é diferente para um negócio que nasce 100% a gente estava falando, né, do caso do México com a CRM Bonus, diferente para um negócio que já nasce aqui no Brasil. Mas para nós essa virada de chave foi fundamental, sabe, de pensar como uma empresa 100% brasileira. É um bicho diferente, né? Não dá para fazer Ctrl-V, Ctrl-C, Não. Ctrl-V de outro lugar, né? E por isso tem muita companhia que nasce no Brasil que só opera no Brasil. Né? E às vezes até eu escutei falar, putz, que legal que vocês fizeram de ir para fora. A gente fez porque a gente não era suficiente o mercado argentino para o que a gente queria construir e para ganhar a escala que queríamos construir. Mas Brasil é tão grande e tem tanto espaço que faz muito sentido se focar só no Brasil para muitas companhias, como de tecnologia, mas também muitos varejistas e outras indústrias, né? Eu acho que esse é um ponto legal, assim. Como que vocês veem isso, de criar uma empresa, uma startup brasileira focada no mercado brasileiro, ou já pensar com um olhar um olhar global, sabe? Acho que isso também mudou um pouquinho ao longo dos anos, não? Eu acho bem interessante, no nosso caso de CRM Bônus, a gente teve algumas experimentações de internacionalização, que é um desafio, né? Então, a gente tem uma operação no Brasil super relevante, a gente atende os principais varejistas, e aí a gente falou, cara, vamos pegar esse nosso primeiro módulo, que é o Gift Back, a solução de
fidelidade, vamos expandir para outras operações. Mas foi muito do nosso DNA que a gente percebeu que a gente não estava tão pronto para dar esse passo e a gente ainda tinha muito a atender o varejista nacional. Então, a gente sempre gosta de colocar muito nas conversas que a gente tem com o varejista, cara, como que eu posso te ajudar? Qual que é o teu desafio hoje, né? Então, a gente acabou optando por focar aqui no Brasil e abrir mais linhas de negócio. Então, a gente começou com Gift Back, então essa solução de fidelidade. Aí depois a gente avançou para o Vale Bônus, que é um programa de recompensa que a gente pode ajudar marcas como a Vivo, por exemplo, né, a beneficiar o seu cliente e ajudar o nosso ecossistema. E agora a parte de Retail Media, né? Então, CRM Ads, que é uma frente super nova, que também veio de demanda do varejista. Então, eu acho que depende muito da maturidade do negócio, entender, né, as possibilidades. É desafiador crescer fora, né? Então, acho que tem desafios culturais muito grandes. E, no nosso caso, a gente vê muita oportunidade dentro do Brasil. As nossas novas avenidas, elas têm realmente desempenhado muito além do que a gente tinha de crescimento fora. Então, está sendo muito bom. No nosso caso, acho que tem algumas nuances bem diferentes, porque a gente passou por 2 aquisições, né? Uma aquisição de uma empresa americana, que foi quando a Responsys comprou parte da PMWeb, depois uma aquisição por uma empresa inglesa, quando a WPP comprou o controle. Então, acho que só isso já nos colocou num patamar de, pelo menos, entender como funcionam os negócios lá fora, né? E até de cultura mesmo, de empresas americanas e europeias, né? Então, acho que isso foi bem legal. Fora isso, o que a gente trabalha muito é atendendo clientes que têm uma operação América Latina, muitas vezes centralizada no Brasil, mas que tem operações em outros países, operação no Chile, operação na Colômbia, operação na Argentina. Então, muitas vezes a gente acaba fechando contratos pelo Brasil, mas atende também outros países, principalmente a América Latina, mas muitas vezes já aconteceu outros casos também, Canadá, Austrália, Portugal. E a gente se encontra muito em eventos aí, né? E a gente participa desses eventos e percebe que quando a gente compara o Brasil com o mercado americano, eu acho que a gente está super alinhado, inclusive, a gente acabou de voltar de NRF, assim, não acho que tenha nada que os americanos estão fazendo que a gente não está fazendo por aqui. Mas quando a gente compara com o mercado europeu, principalmente, vai para o Web Summit, visita varejistas lá, eu acho que a gente está muito na frente. Então, tu começa a ver que o mercado europeu também está procurando aqui no Brasil soluções inovadoras, como talvez a gente anos atrás procurava nos Estados Unidos, e hoje em dia a gente já se compara diretamente. Legal fazer julgar esse efeito essa visão de vira-lata para fora, né? Tipo, largar isso de lado. Assim. Não dá mais. E você, Edu? Sim, exatamente. Eu acho que pegando o gancho do que o pessoal falou, acho que a gente está falando muito de internacionalização, enfim, mas tem uma questão do mercado brasileiro, para quem a gente desenvolve um produto ou um serviço, que a gente percebe no Asas, vou dar o exemplo do Asas, né, que quem está comprando o produto, a gente está falando de pessoas que têm bastante conhecimento, né, no mundo digital, mas imagina quem está comprando e não tem esse conhecimento. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, no Asas a gente teve uma grande operação que a gente percebeu que as pessoas que estavam comprando no cartão de crédito eram clientes do nosso cliente, né? O cara que está vendendo na ponta. O nome logradouro, que pra gente é uma coisa muito padrão, né? Que é o logradouro? Porque no cartão de crédito ele precisa colocar o endereço dele, né? Quando você vai comprar alguma coisa, precisa colocar o seu endereço. Veja que interessante. É um detalhe, mas que faz toda a diferença para a forma de comunicação com o brasileiro. A gente descobriu que o brasileiro, muitos não entendiam o que era logradouro. Rua. Veja só, isso, exatamente, Igor. Qual que foi a solução? Mas para chegar nesse entendimento demorou. Trocamos por rua. Eu estou dando esse exemplo bem pequeno e parece trivial, mas para demonstrar que quando você vai desenvolver um produto, um serviço para o público brasileiro, você precisa levar em consideração que nem sempre as pessoas vão ter toda aquele... Você não pode balizar, né, as pessoas. Então, tudo isso é importante. A gente foca muito... Começou, né, o Asas veio lá do zero para conseguir entregar um produto de alto uso, que a gente chama, o cara precisa chegar no Asas e precisa fazer sozinho. Essa sempre foi o nosso lema. Precisa fazer sozinho. Então, hoje, grande parte dos nossos clientes entram na plataforma, utilizam, descobrem todas as possibilidades, né, fazem cobranças, antecipam recebíveis sozinhos, porque a gente errou e aprendeu muito a ajudar ele a como ter essa comunicação mais adequada para o cliente dele, que é o cenário do Brasil aqui, né? Se a gente fosse para outros países, provavelmente seria diferente, né? Então, só trazendo esse ponto aí de curiosidade também. Eu acho ótimo, a gente é muito complexo, né? E eu acho legal que tá aqui na mesa, assim, o Alê se mudou da Argentina para cá, veio para São Paulo. CRM Bônus está em São Paulo, mas a PMWeb está lá em Porto Alegre e vocês estão em Joinville, não é? Joinville, Santa Catarina. Isso. A gente fica aqui em São Paulo, às vezes a gente está nessa bolha, né? E fica pensando que todo mundo vive esse mundo, só que não, né? Brasil é essa complexidade que você acabou de falar.
O fato de não estar em São Paulo ajuda, assim, nesse entendimento de Brasil ou não? Eu acho que dá uma visão diferente. Eu tô em São Paulo já há 8 anos, né, então talvez Ah, seja não, difícil, apesar do sotaque. É difícil comentar, mas assim, hoje 70% da nossa empresa, ainda dos nossos funcionários, tem Porto Alegre. Então, sim, a gente tem essa visão bastante grande lá, mas também durante a pandemia a gente começou a contratar muita gente remoto. Então, hoje a gente tem gente em praticamente todos os estados do Brasil, e isso eu acho que é legal. Isso dá uma visão de oportunidades de clientes para vender nesses outros lugares que talvez a gente nem conhecia, né, se não tivesse essas pessoas, e também de entender o consumidor de cada um desses lugares, né? Não dá para a gente ter o viés de olhar só para São Paulo, no consumidor final do nosso cliente, né, no caso. Esse tema eu acho bem interessante de regionalizar, né? Eu acho que a gente, nos escritórios aqui em São Paulo, acho que tudo vai acontecer aqui, né? E a gente, ano passado, na CRM Bônus, a gente fez uma iniciativa chamada CRM Meet, onde a gente fez eventos regionais, então a gente foi para Salvador, né, foi para Porto Alegre, foi para diferentes cidades, para a gente conseguir levar um pouco desse tema de fidelização, de atração de cliente, né? Porque muitas vezes o varejista, ele está numa uma outra capital, uma outra cidade, e ele acaba não tendo acesso de vir com tanta tranquilidade para São Paulo, mas existe, cara, um varejo muito grande fora do Sudeste, né? Então, a gente percebeu isso muito nos nossos eventos, e tem sido um caminho de muito sucesso a gente conseguir estreitar e estar próximo de quem toma a decisão, né? De a gente entender do local, porque mesmo dentro do Brasil, né? Quando a gente atende uma marca de São Paulo versus, né, agora a gente tem uma super marca lá em Salvador, por exemplo, né? Os hábitos de consumo são diferentes, né? Tem gente que não gosta tanto de WhatsApp, tem gente que vai preferir o SMS, então a gente acaba percebendo que existe diferentes Brasis aí que a gente precisa atacar, e obviamente estar próximo, né? Então, com eventos regionais, né? Isso faz muita diferença para a gente gerar esse relacionamento e entendimento das soluções. E complementando esse ponto, realmente o presencial ajuda muito para entender a necessidade do teu cliente ou potencial cliente. Mas quando a gente pensa em desenvolver produto, tecnologia em escala, eu acho que também pelo menos para nós foi muito importante construir por desenho os processos que te ajudem a entender teus clientes. Sim. Então, se você vai, sei lá, vai para um evento em São Paulo ou onde for e pega o feedback do que ouviu de 5 clientes ou 5 potenciais clientes e isso define teu roadmap de trabalho, vai estar muito enviesado. Uhum. Então, independentemente de onde estiver o time de produto, São Paulo ou outro país, como você garante que está ouvindo tus potenciais públicos e que eles estão te ajudando a desenhar realmente o produto, a solução que você precisa, né? E isto que eu estou falando, que parece meio óbvio para nós, não foi fácil de construir, né? Mas hoje, desse jeito, estamos conseguindo construir produtos, mesmo com time, às vezes, da Argentina, embora a maior parte do time está aqui, temos alguns produtos que foram desenhados 100% por time de lá, mas ouvindo principalmente lojistas do Brasil, varejistas do Brasil, né? Então, e de novo, a chave foi os processos que você cria e saber falar português, né? Você tem dica de como criar processos assim? Porque realmente é a grande dificuldade, né? Como que você vai criar esse processo para poder ouvir com frequência aquele cliente, até para ajudar a desenvolver o produto também? Eu acho que estar próximo do cliente é super importante. Eu tenho um caso muito legal, recente, né? A gente atende uma grande marca de cosmético que tem mais de 1.000 lojas no Brasil. E aí a gente estava começando a olhar o desempenho, né? A gente olhava para as lojas de São Paulo, né? 80%, 90% dos clientes são identificados na compra. E quando a gente ia para um estado distante, né? No Nordeste, a gente via que, cara, a gente não conseguia sair de 30%, né? E a gente falava, cara, putz, é um problema da operação da loja, cara, fala com o vendedor, e a gente parou, né, assim, cara, não dá pra gente só, né, chegar num padrão para todo mundo e, cara, o que tá acontecendo por aí, né? E aí era um entendimento muito do consumidor final, né? O consumidor trazia que ele tinha medo de ser associado porque ele tinha lá um benefício do Bolsa Família e quando ele se identificava, ele achava que ele ia perder o benefício, né? Então, toda vez que ele reconhecesse a sua compra, isso ia para a Receita Federal, enfim. Então, é um problema específico, mas que afeta super o negócio, né? Assim, a gente demorou para entender isso e pensar em como resolver, qual chave que a gente ia colocar para associar as vendas e comunicar com os vendedores para entender que era um problema isso. Então, a gente tem um time muito grande de atendimento para a gente ficar ouvindo e olhando, né?
pô, o que a gente está fazendo aqui que não está dando lá e por quê? Então, eu acho que essa proximidade faz muita diferença do que só olhar o dashboard, né, e ver que, putz, temos dados e o que está acontecendo. Então, a gente foi a fundo, acho que isso faz muita diferença no desempenho. E indo nessa linha, assim, o que a gente sempre sentiu é cultura, né? Tentar ajudar o nosso cliente, que é o varejista, a mudar a cultura de frente de loja também. Porque não adianta a gente falar com o time de marketing que está nos contratando aqui em São Paulo, e aí depois chega lá na loja de Salvador, de Porto Alegre, de qualquer lugar, e não ter esse treinamento do por que é importante o cadastro, o que isso vai te ajudar a vender mais, como que tu faz para contatar o cliente, para conseguir puxar esse cadastro sem que ele fique desconfiado do porquê que tu está querendo o dado dele. Então, a gente desenvolveu uma série de workshops justamente para ajudar o nosso cliente a mudar a cultura lá na ponta, lá na loja física. Então, acho que tem um pouquinho disso também, que pediu alguma dica, eu acho que isso de ajudar o cliente a trabalhar na cultura mesmo da loja. Eu acho que aquele ponto também, né? Tecnologia a serviço do humano, né? Exato. Aí duas coisas que funcionaram muito bem para nós. A primeira, e hoje continuamos. Uma é tudo que você recebe no teu time de atendimento, aquilo que reativamente você recebe pelo teu cliente, a gente categoriza cada uma dessas conversas para entender se existe algum bug, algum problema da plataforma que a gente está atrapalhando o nosso cliente e faz o cliente nos escrever. E segundo, talvez não é um bug da plataforma, algo que esteja errado, mas é algo que o cliente espera que a tua plataforma resolva. E a gente categoriza. E cada time de produtos olha isso, entendeu? Então, tem a plataforma de e-commerce, tem pagamentos, tem logística, tem marketing. Então, cada time vê o que está chegando para nós. Não significa que a gente vai priorizar tudo que chega por lá, né? Mas talvez tenha alguns erros básicos que você precisa priorizar. Ou algum problema que você não tinha percebido de algo, putz, os clientes estão esperando que a gente resolva isso. Será que a gente deveria priorizar isso no roadmap de produto? Então, isso é algo que a gente tem hoje como no dia a dia. E não foi fácil de implementar. Precisou de uma mudança de cultura, né? No time de produto e demais. E também de atendimento, porque o time de atendimento tinha que entender a importância de categorizar bem todas essas conversas. Isso por um lado. E depois a outra, e dou um exemplo concreto que acho que fica mais interessante. Lá em 2018, 2019, a gente tinha diferentes pessoas, eram 3 perfis, basicamente, que tínhamos identificado como clientes principais. E a gente começou a fazer aí uma pesquisa com um formato bem definido, porque não é só falar. Porque se você vai falar com teu cliente, naturalmente você vai estar enviesado para ouvir o que você quer ouvir, né? Então, como você faz perguntas para realmente entender esse cliente? E você já vem com uma hipótese na cabeça também, né? Exatamente, só para validar a tua hipótese. E aí você já começou de maneira errada. E, de novo, não é fácil mesmo. Então a gente começou a fazer isso e vimos que íamos falar de e-commerce, de negócio. E o que mais as pessoas, os nossos clientes falavam, não era de e-commerce, era de logística. E começamos a entender que a maioria dos nossos clientes passava muito tempo resolvendo problemas logísticos, né? Ou indo para os correios, ou empacotamento, o que for. E aí a gente falou, ok, a gente tem que resolver melhor isto. E aí a partir disso, a gente fez pelo menos umas 30 conversas com diferentes clientes, conversas de 1 hora, 1h30. A gente entendeu que precisamos investir mais em logística. O que significou para nós? Primeiro foi, correios não é suficiente, a gente precisa abrir a nossa API para permitir que terceiros se integrem, e esses terceiros são empresas logísticas, porque nem todo mundo atende bem cada região ou cada segmento, número 1. Número 2, a gente começou depois de desenvolver a nossa própria logística. A gente tinha a empresa da Mandae, que já existia no mercado há mais de 10 anos, e a gente adquiriu a companhia e hoje faz parte de Nuvem Envio. Por quê? Porque víamos que era necessário simplificar, baixar custo, melhorar tempos de entrega para que o nosso cliente seja competitivo com os grandes varejistas. Mas tudo nasceu de começar a ouvir de maneira metódica esses clientes. Cara, P&D a partir de escuta é muito legal, né? Sim. No seu caso, Edu? E eu acho que faz sentido o que eles estão falando, principalmente na questão de roadmap,
faz muito sentido o que ele trouxe, e a pergunta que a gente precisa fazer, pelo menos no lado a gente faz muito ok, identificado uma necessidade do cliente, a primeira pergunta tem que ser, claro, a gente vai resolver, mas assim, como que eu automatizo isso para o cliente não precisar mais fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Nem sempre é possível, porque nem sempre tu consegue colocar uma IA, nem sempre é possível. Não consigo automatizar, ok, qual o outro fluxo eu posso fazer? O cliente precisa validar. Precisa fazer por exemplo, a gente lida com o dinheiro, então a entrada, né, entrada de dinheiro e saída de dinheiro, a gente precisa demonstrar uma segurança muito grande nisso. Então, qual que é o processo que eu vou fazer automatizado para o cliente só precisar validar isso? Então, isso é fundamental quando a gente traz para a cultura de desenvolvimento de produto mesmo, perguntar como que eu automatizo esse processo. Não é perguntar para o cliente, eu preciso do teu documento para fazer antecipação. Não é isso que eu tenho que perguntar para ele. O que eu tenho que entender é assim, onde que eu acho esse documento sozinho sem precisar te perguntar. Eu integro com algum bureau, eu preciso de um documento para provar minha conta. Como que eu consigo esse documento automaticamente pela plataforma? E aí a gente se expande para todos os itens de roadmap e a gente pergunta isso. Porque a automatização está aí, o tempo do cara que está ali, que é VP financeiro, é isso. Então, acho que é muito disso. Eu sempre forço os times a se perguntarem, ok, o que a gente vai fazer nesse quarter? Aquela pergunta clássica, né? É isso aqui, todos esses itens, ok. Como que a gente vai automatizar eles? A gente vai implementar assim, mas para o nosso cliente não precisar fazer isso aqui nunca mais, de Sim, forma e segura. o quanto também tu precisa desenvolver tudo dentro de casa, o quanto que tu cria parcerias, né, com, Exato. enfim, outras startups, outras empresas, para talvez entregar aquilo que teu cliente precisa. Em alguns casos, obviamente, acho que a gente tem que desenvolver, mas em vários casos, com certeza alguém já pensou em coisas parecidas antes e... Foi o que vocês fizeram com a Oracle, né? A Oracle pegou vocês para resolver um problema que existia na plataforma deles e... de entrega, principalmente de entrega de serviços e aumento de plataforma adoption, né? Eu falo assim, o nosso principal, do ponto de vista de serviços, né, da BU de serviços, nossa principal entrega com os nossos parceiros é aumentar o plataforma adoption, é fazer com que o cliente que usa aquela plataforma use bem aquela plataforma e tire o melhor proveito. E aí, olhando assim para os últimos, eu estou há 11 anos na PMWeb, né? Olhando para esses 11 anos, antes, CRM era basicamente uma ferramenta de disparo de e-mail, né? Porque nem falava muito de outros canais, e o Google Analytics para mensurar. E hoje em dia é muito mais complexo, porque a gente não consegue mensurar tudo pelo Google Analytics ou pelo Analytics que for, e também a gente precisa de uma série de outras plataformas, muitos outros canais integrados para entregar um CRM de valor mesmo. Então, o mundo também está bem mais complexo, se não conseguir ter essa visão toda das plataformas e saber que botões apertar, com certeza não vai fazer um bom trabalho nessa área. Vocês todos aqui são empreendedores, né? Se a gente fazer um retrato hoje do varejo brasileiro, vocês enxergam alguma dor que poderia virar um novo produto? Tem algum gap, alguma coisa que de repente veio de insight aí na NRF? Falou, putz, isso aqui ainda não tem no Brasil. Vocês conseguem pensar alguma coisa? Nossa. Ou contar o próximo ponto do roadmap de vocês? Assim, pegando assim, o principal assunto de NRF, que foi AI, né? Eu acho que ainda... Bom, tem muita coisa para ser desenvolvida nesse âmbito do AI. E principalmente porque hoje em dia as empresas elas estão começando a utilizar em áreas específicas, mas dificilmente tu vê alguma empresa que tem alguém olhando para o todo e trabalhando com todas as áreas para que elas de fato otimizem a sua operação a partir disso. Então, eu diria assim que tem um espaço aí para algo, na minha visão, né, consultivo em relação à AI, de transformar mesmo as empresas, bastante grande. Assim. Eu acho que tem um ponto agora também com o DeepSeek, né? Barateou tanto que eu acho que a gente vai ver a adoção disso em tantas outras coisas que eram mais difíceis, mais caras. Talvez a gente vai ver uma nova revolução aí, talvez. Sí, sí. Aí, pensando na tua pergunta, tem tanta ferramenta e cada vez mais acessível, como o exemplo que você deu da DeepSeek agora, que para mim o maior desafio que tem o varejo no geral, e acho que qualquer tipo de empreendedor, mas na verdade não tem a ver com tecnologia, tem a ver com aquilo que realmente é mais importante para teu negócio, né? Porque a gente está falando aqui muito de automatizar, escalar, mas antes do que automatizar, você tem que entender o que realmente é importante e o que não é para apagar, eliminar. Complexidade tem que apagar, tem que ser simples. Mesmo o mundo sendo cada vez mais complexo, teu desafio, ou como líder de uma companhia, como empreendedor, é como você simplifica. E isso significa tirar coisas. Uma vez que tirou coisas, é simplificar como você faz isso, e aí é onde começa a entrar em tecnologia. E depois, como escalar, tecnologia te ajuda nisso. Mas
a gente sempre fala para os nossos clientes e para o time. Obviamente, quem hoje não trabalha, não aproveita inteligência artificial, está ficando fora. Simples. Está ficando fora. Agora, não é ir desesperadamente utilizando inteligência artificial. É que o mais importante que eu tenho que fazer. Qual o problema principal que eu tenho que resolver para o meu cliente? Isto aplica para todo mundo, não é só tecnologia. Eu falo isto para os nossos clientes no mundo do varejo. Quem compra teu produto ou teu serviço é para resolver alguma dor. Depois podemos discutir se é mais ou menos crítica, mas então, para mim é isso. Então, mais do que... Então, respondendo, sim, acho que tem infinitas coisas ainda por resolver, mas o mais importante, ninguém de fora vai resolver para você. Pode te ajudar a encontrar o caminho, mas é que aquilo mais importante que você tem que fazer para depois apagar todo o resto. Legal. Eu acho bem esse ponto de olhar para um KPI de negócio, né, antes de sair contratando um monte de solução, é muito importante. Assim, eu gosto sempre de, quando a gente está falando de CRM, né, quando eu estou lá conversando com um varejista, eu faço perguntas básicas do tipo, cara, quantos por cento dos teus clientes são cadastrados? Né, que é a pergunta hoje que a gente deveria já ter bastante clareza, né? E aí alguns já não conseguem. E depois a gente vai vendo, cara, quais são as ações que você faz, por exemplo, para os seus melhores clientes, né? Então, hoje a gente vê que 25%, 30% do faturamento de um varejista vem por 3%, 4% da base. Né? Então, cara, faz uma agenda do vendedor, né? Faz um WhatsApp personalizado, humanizando a relação, né, da loja, do vendedor com o cliente final ou não, né? Mesma coisa, a gente resolve um problema super grande de primeira compra, né? Hoje, na média, um varejista, 60% dos clientes ficam parados em primeira compra. Então, qual a estratégia que você está usando de forma clara que você consegue levar um cliente da primeira para a segunda compra, né? Então, eu acho que olhar esses indicadores de negócio e, a partir disso, entender, cara, isso aqui é um problema, eu tenho um super dinheiro parado aqui na mesa, né? E como que eu vou destravar isso é onde entrega valor, né? O IA pelo IA, eu acho que a gente entra na trend, né? Que 2 anos atrás a gente estava falando daquele mundo todo virtual, né? E, cara, qual que é o negócio que a gente está resolvendo aqui? As pessoas estão fazendo esse movimento, né? Então, eu gosto muito dessa colocação do Ale, de a gente ter um indicador de negócio e, a partir disso, a gente entender quais batalhas a gente está enfrentando e aí acompanhar o crescimento do negócio. Tá muito lindo o que vocês falam também, né, Edu? Cara, tira problema da reta, vamos facilitar a vida do povo. Eu vou estender um pouco, acho que tudo que o pessoal comentou faz muito sentido, assim, botar, o que a gente percebe é que tem essa trend da IA, e todo mundo está criando time de IA, né, para ver os problemas que serão resolvidos com esse time, tanto internamente nas empresas, como para fora, né. Mas, assim, falando de IA especificamente, acho que tem uma questão de percepção de como nós, os clientes, veem as interfaces que existem hoje. Então, por exemplo, não é só uma questão de IA, de um monte de regras de negócio, mas hoje os produtos estão aí no teu notebook, né? Tu consegue acessar pela web, estão no celular, hoje a gente consegue usar por WhatsApp, então as coisas começam a se tornar mais conversacionais na inteligência artificial, né? Então, a expectativa que o cliente tem de fazer uma determinada operação, ela começa a se estender um pouco, não só no app. A gente falava, agora é mobile first. Não, agora é conversacional first. Vai ser algo nesse sentido. Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais para frente, porque, por exemplo, né, a gente fazer uma transferência por áudio, ou coisas assim, né? A gente já vê movimentos nesse sentido, né? Mas o ponto que eu quero trazer é a interface. Essa interface que existe hoje, seja um aplicativo de celular, seja na web, no notebook, enfim, essas coisas estão mudando. Você quer fazer a coisa da forma mais simples possível, né? E será que é por áudio? Será que é conversacional? Como que vai ser? Então, acho que isso tem um caminho muito longo de evolução. Tem muita coisa para a gente melhorar ainda. Eu gostei, na NRF teve bastante o tema de Agent Commerce, né? Que são esses agentes que vão ajudar a gente a pegar essas tarefas do dia a dia que são muitas vezes chatas, né? Então, fazer uma compra de mercado, aí eu tenho que cadastrar meu cartão, aí depois eu tenho que colocar o frete, fazer tudo isso. Negócio que leva tempo e ninguém gosta de, né? Cara, hoje eu muitas vezes faço lá em alguns aplicativos minha compra de mercado, cara, eu levo 30, 40 minutos para fazer uma compra ali de, né, R$500 de pequenos itens, né? Então, eu acho que esse tema das interfaces é um tema que vai mudar bastante com esse tema de a gente ter um GPT ali, que ele já sabe o nosso hábito de consumo, que eu vou comprar, já sugere os produtos recomendados, ele já tem teu cartão, já tem teu endereço, consegue entrar em vários sites, cotar e achar o melhor e comprar.
Acho que Agent Commerce é um tema que eu ia falar de inovação, é um tema para médio prazo, talvez, acho que uns 5 anos para mais, mas tem me chamado muita atenção não pensar nas interfaces que a gente está acostumado e pensar muito mais no conversacional ou no chat GPT, falando, cara, preciso fazer um bolo de cenoura, compra e manda entregar na minha casa agora. Tipo, cara, eu não tenho que pensar na receita, em qual é o melhor supplier que vai me entregar aquilo ali, eu só quero comer um bolo de cenoura e, tipo, resolve isso para mim. Então, acho que isso muda o jogo. Desculpa, só para complementar, então, por exemplo, para ver essa viagem para cá, eu tive que entrar em umas 3 plataformas diferentes para comprar passagem, para fazer outra coisa. Falei com a secretária. Assim, eu, né, como Edu CPF, eu gostaria de só falar com alguém, me arranja essa viagem para São Paulo, Exato. me coloca num hotel e depois me devolve para Joinville. É só isso, né? Simples assim. Simples assim. Eu tô falando, né, um exemplo mais simples, mas a gente estende isso para todos os serviços. Se a gente quer, o nosso cliente também quer. É por isso que esse ponto trazido a interface, a interface cliente, produto e serviço, acho que a gente vai mudar bastante daqui para frente, eu acho. Não, você está falando, puxando um pouco para linha branca, produtos estão ali na Eletrolar, né? Eu não fui na NRF, mas eu estava na CES antes. E a LG estava mostrando uma geladeira que eu achei que era conceito. Mas é uma geladeira. Primeiro, isso já tem, beleza. Você dá dois tapinha na porta, ela fica transparente, você enxerga o que tem dentro, não precisa abrir. Então você, né, não gasta tanta energia. E aí entra outro ponto que eu quero falar com você, que é de impacto social, aí tem tudo a ver, mas na sequência. Mas tem uma outra coisa, que aí conectando com a sua receita, que você falou aí, né? Ela tinha uma câmera dentro da geladeira que ela tá ali identificando todos os produtos que estão ali. E você chegou de noite na larica, quer fazer alguma coisa, ela fala, beleza, você tem ovo, você tem pão, você tem não sei o que, eu te dou essa receita aqui pra você fazer tal coisa. Isso é um pouco também daquilo que a gente sempre sonhou, né? Mundo dos Jetsons virando realidade. Eu achei que era conceito, mas não, já é assim. E ela vai ser colocada à venda em mercados, claro, os principais aí no segundo semestre. Então é muito bacana a gente ver exatamente isso que você falou, né? A interface mudando completamente. E eu fiquei bem chocado que a NRF foi em janeiro, né? E agora, no comecinho, final de janeiro, a ChatGPT lançou o Operator, que é o agente, né? Então, assim, era um negócio que eles estavam falando como tendência e, assim, 2 semanas depois estava sendo já lançado o Operator nos Estados Unidos, enfim, super teste. Mas o exemplo do Operator é exatamente isso. Cara, eu preciso ir para Floripa, acha o melhor voo, cota o melhor hotel no estilo que eu gosto, tipo, ele já tem o cartão, tudo bonitinho, tipo, faz toda a pesquisa para você e te entrega. Cara, então são 2 opções de avião e esses são os hotéis, qual que você quer fechar e resolve. Então, Operator, para quem quiser entender um pouco mais, dá um Google aí que tem bastante coisa legal. Não, a gente viu que foi em outubro, aquela viagem que a gente fez. Foi outubro, né? Que estavam os agentes também da Salesforce lá, que já era bem isso, assim, também. E aí o mais importante disso é porque... Esse caso dos agentes da Salesforce é bem legal, inclusive, né? Porque é o caso que eles mostraram também na NRF, da Saks, onde tu consegue fazer uma troca, tu consegue entender qual loja que tem o teu tamanho, e tudo não só por texto, mas por voz também, né? Então, é bem interessante. Mas o que eu acho mais interessante disso é que você vai botando guarda-reios e falando onde que ele vai buscar informação. Né? Não é uma LLM aberta geral. Você fala, ó, essa informação você vai buscar aqui, essa outra você busca tal lugar. Que aí você garante uma assertividade também da resposta, né? Que tem a ver com aquilo que a empresa quer que seja dito. Né? Pessoal, puxei esse ponto aí, né, do impacto social. Bom, você está num monte de lugar, né, Grazi? Você está para tudo quanto é canto, uma bem delas... envolvido no ecossistema de startups. Aí. Exatamente. Você advisa startups, muitas startups, uma delas se chama Alia Inclui, né, uma tecnologia para leitura de rótulos voltada para pessoas com deficiência visual. Você acha que essa coisa do impacto social é um diferencial hoje para startups ou para o mundo do varejo? Com certeza. A Alia, só explicando um pouquinho, é um aplicativo para, de fato, fazer a leitura do rótulo para pessoas que têm deficiência visual. Então, hoje, baseado ou no código de barra ou inteligência artificial que consegue ver o rótulo e identificar o produto, tem uma audiodescrição para quem tem ou deficiência visual ou também analfabetos ou 60 mais. Eu estava conversando com o meu padrasto esses dias sobre a Alia, ele falou, nossa, que legal, porque tem coisas que eu vou comprar, ele não é super velho, ele tem 60 e poucos, ele falou, nossa, tem coisas que eu vou comprar no mercado, eu não consigo ler todo o rótulo de fato. Então, às vezes é uma coisa... eu consigo mais, então, às vezes é uma coisa que a gente acha que é super distante, é só para quem realmente não enxerga, e não, é bem importante. Inclusive, hoje a gente já tem a Unilever como cliente, a gente tem vários players grandes que estão usando sim para dar acesso, né, às pessoas que não conseguem ler, mas também usando isso como marketing, né, porque, pô, que legal que a empresa está preocupada com isso, né? E aí todo mundo fala, mas por que não usar Braille, né? Porque
tá? Você acabou de falar, tem muito mais público. A maior parte das pessoas não sabe. Não sabe ler em braille. A impressão de uma embalagem em braille, ela é super cara. Então, se a gente tem tecnologia, por que não usar a tecnologia a favor, né, e dar esse acesso às pessoas? Não, e a gente acabou de gravar um episódio, já está aqui na playlist com o pessoal da GS1, que é exatamente a associação que regulamenta a questão do código de barra. Eles estão falando muito agora, sim, estão falando muito agora de código de barra 2D, que traz muitas outras informações. Então dá para você fazer todo o rastreio de onde aquele produto veio, dá para você colocar informações móveis, inclusive data de validade. Tem tanta coisa que você pode inovar hoje também com o código de barra. De repente tem um spin-off aí da área também, né? Com certeza. Boa. Acho que vocês também trabalham muito essa questão social de alguma maneira, né? Ou pensando em ESG e tal. Isso ainda é um diferencial quando a gente pensa em startups, trabalhar esse tipo de mensagem? Olha, do nosso lado, a gente sempre trabalhou muito do lado de educação voltada para empreendedores. Então, a gente fala, né? A nossa missão é baixar as barreiras para empreender a zero, para que qualquer pessoa realmente possa empreender e, além de empreender, que possa ser competitivo com os grandes varejistas, os marketplaces, né, de mercado. Então, isso está na nossa essência. Então, além de fazer um produto muito simples e para os pequenos, também a gente sempre trabalhou muito do lado de educação. Então, a gente lançou lá na época a Universidade de E-Commerce, que chamávamos. Depois a gente se uniu com E-Commerce na Prática, que é a maior escola de E-Commerce do Brasil e do mundo. E então, sempre com essa pegada, sabe? Olha, realmente uma coisa é gasolina para nós, é quando você escuta histórias de empreendedores que começaram do zero mesmo, quase sem capital, e conseguiram reinventar, criar um novo negócio ou um negócio que era tradicional do mundo físico que consiga ser competitivo no mundo online. Então, é desse jeito principalmente que a gente trabalha e contribui com a sociedade, sabe? Legal. Eu gosto muito desse tema de trabalhar as pessoas da ponta, assim, né? A gente tem muito esse viés também de educação, a gente coloca a CRM Bônus como uma plataforma de tecnologia, mas o nosso principal foco também é a consultoria e essa educação. Esse ano a gente está com um projeto grande para realmente criar um certificado do vendedor, onde a gente consiga colocar realmente o vendedor em mais destaque e ele está mais digitalizado, né? A gente vê, e eu acho que a NRF trouxe muito que a Grazi colocou de cultura, né? É um grande desafio a gente pegar esse time de loja está acostumado lá, né, a fazer um atendimento físico e conseguir inserir ele dentro de uma jornada do digital, né, cara, né, o código da vendedora, como que ele vai fazer agora o TikTok Shop, né, então são várias esferas que a gente está vendo de mudança dentro do comportamento ali de um vendedor de loja, de um gerente de loja, e que a gente vai estar cada vez mais próximo, né, a gente entendendo o nosso papel aí como uma das principais empresas que vai ajudar nessa transformação do vendedor, do gerente de loja, para esse ecossistema novo que está se criando. Legal. E você, Edu? Como é que vocês veem isso lá nas... Sim, assim, essa questão da comunicação, não só não é um treinamento, mas um aculturamento dos nossos clientes, assim, relacionado ao dinheiro no mundo digital. Porque o Asas é o dinheiro do mundo digital, é isso, esses valores que a gente fica cuidando, né, com muito carinho do nosso cliente também. E aí, a gente passa muita informação, é treinamento também, mas é um aculturamento que a gente chama, de o nosso cliente entender isso, o que é seguro, o que não é. As coisas mudam demais, né? Então a gente está falando de Pix, aí alguém fala para o nosso cliente de Pix automático. O cara nunca ouviu falar no jornal, aí ele já fica desesperado, ele não sabe o que vai ser. Aí ele sempre se pergunta, é seguro, não é? Ele vem perguntar pra gente, cara, mas como que vai ser isso? Na hora, é seguro, não é? Pix recorrente, é seguro, não é? Esse QR Code aqui, vou receber dos meus clientes, vai dar certo? Então, essas informações a gente precisa passar. Então, a gente tem um projeto grande que a gente roda durante o ano inteiro, só de passar informações para os nossos clientes sobre esse aculturamento, né, do dinheiro no mundo digital. Porque até para a gente é desafiador, imagina acompanhar tudo que está acontecendo. A gente vai, tem cobrança via até Panfone, agora não precisa mais, só precisa do celular e do cartão de crédito. Para a gente é rápido acompanhar. Imagina o nosso cliente lá do varejo que está preocupado em divulgar a marca dele, vender o produto dele. Ele quer receber do cliente dele, mas se ele precisar ficar acompanhando todas essas questões técnicas, é impossível, né? Exatamente. Então, sim, a gente tem uma responsabilidade grande de passar essa informação e a gente precisa fazer isso de forma contínua. Não é só liberação de feature, né? Liberamos isso, funciona dessa forma. Não. Por exemplo, Pix automático a gente já está falando há muito tempo já.
Não, e no seu caso, acho que vai ter muita mudança, né, ao longo desse ano. De pagamento. Bom, meio de pagamento, né? Muita Sim, coisa nova. sim, houve, principalmente, né, já falando um pouco disso aí, né, não sei se estou adiantando, mas a questão do Open Finance, por exemplo. Então, hoje, qual que é a mudança, né, em termos simples? A gente hoje, até pouco tempo atrás, falava assim, eu tenho uma conta no banco tal, eu tenho uma conta, né? Os dinheiros estavam carimbados e separados, os valores estavam separados. Hoje o Open Finance tende a colocar isso tudo meio que integrado, né? E isso tende a confundir um pouco a cabeça das pessoas. Às vezes, por um lado, acham legal, né? Pô, eu quero ver meu saldo aqui, né? Eu quero ver meu saldo aqui no Asas de outra instituição. Pô, que legal. E às vezes o cliente tem que ser instruído para entender o que aquilo ali significa. Então, assim, tem dois lados, né? Tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? O copo meio cheio que existem N oportunidades, porque existe uma plataforma já, né, nacional, enfim, pelo Banco Central, que a gente consegue fazer muita coisa, né? Por outro lado, a gente precisa treinar os clientes, né, a entender o potencial disso dentro do negócio deles, né. Uhum. Então, eu acho que vai ter assim, o Open Finance, ele só está mostrando o comecinho do que vem. Tem muito... É exatamente isso que eu ia comentar. Eu tive um caso ontem. O povo tá achando que é mentira, que todo episódio vai não, porque ontem eu tive um caso assim. Eu fui pedir um aumento num cartão de crédito, num banco, e ele não me deu aumento porque esse banco não está integrado com o Open Finance, não me deixa ligar com os outros bancos que eu tenho conta, onde eu movimento mais. Então, bem que você falou, só o comecinho. Eu não consegui ainda, apesar de todo mundo falar sobre Open Finance, o banco em questão não conseguiu ler minha movimentação financeira de outros lugares. Tem muito para plugar por trás. Sim, é por isso que todos estão, né? Quem não está correndo para estar dentro do Open Finance. Por quê? Porque a informação é essa informação distribuída, né? Claro que tem toda a questão da LGPD, mas essa informação é distribuída que ajuda bastante, não só né, o Asas, né? Ou a empresa, ou a instituição, mas o cliente também, porque facilita essas questões. Imagina uma questão de cessão de crédito. Sim. Vou te fazer antecipação, vou te dar crédito. Dentro do Open Finance é muito mais fácil, porque eu consigo ver todas essas informações e de forma muito mais rápida dar esse retorno, né? E tem algum país que seja benchmark? Porque Brasil, pelo menos na América Latina, sem dúvidas, está bem na frente, né, nesse sentido. O nosso time esteve recentemente no evento da Money, em Las Vegas. Eu não estive, né, não pude ir, tinha roadmap para entregar aqui, mas eles foram, assim, o Brasil está muito na frente. A parte de Open Finance, de financeira do Banco Central, enfim, está muito na frente. Está muito na frente. Eles estavam começando a conversar sobre transação instantânea. Estavam isso assim, ó, eles trouxeram, porque eles atualizaram, a gente conversou sobre isso, eles trouxeram isso assim como uma inovação. Estavam assim conversando como vai ser, como será a conciliação, né? Porque a conciliação é automática, existe todo, né? E eles trazendo isso assim, nossa, como vai ser? Aí a gente entra em outros meios também que tem a questão de prevenção à fraude, né? A gente sabe que, infelizmente, o Brasil ele é um celeiro bem forte nisso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, enfim, Europa, eles não vivenciam tudo isso, né? E a gente já está bem evoluído. Então, assim, felizmente, nessa parte financeira, com o Open Finance, a gente está muito na frente. Você ia complementar, Graça? Eu ia complementar, inclusive, acho que há uns 2 anos atrás, no Web Summit, teve uma masterclass do Banco Central falando justamente sobre isso. Então, eu só corroborando, com certeza o Brasil é muito benchmark nisso. Já que você falou de Web Summit, mais uma dos chapéus da Grazi aqui, né? Você é embaixadora do Women in Tech, né, no Web Summit. Isso mesmo. Como que você vê essa questão de mulheres hoje dentro do universo de startups, de empreendedorismo? A gente tem percebido uma melhora, mas ainda falta um caminho a percorrer, né? Já visto a mesa aqui, ó, você é a única. Sacanagem, inclusive, né? Não, mas inclusive elas mencionam nomes de várias mulheres empreendedoras que a gente vai chamar aqui também. Verdade. Bom, eu acho que a iniciativa do Women in Tech, do Web Summit, é uma iniciativa muito legal. Não sei se todo mundo conhece, mas basicamente eles colocam alguns ingressos à venda para mulheres com 90% de desconto e você compra um ingresso e ganha o segundo. Então já é uma iniciativa para de fato conseguir ter mais mulheres nesse mercado, né? Tecnologia por si só é um mercado que naturalmente ele era um mercado muito mais masculino, né? Porque enfim, se for pegar desde as faculdades de engenharia, tecnologia, enfim, mas nos últimos anos eles conseguiram ter um equilíbrio entre os participantes, né, dos dois gêneros, também muito mais equilibrada a participação de palestrantes dos dois gêneros,
e também agora eles estão também tentando colocar na própria feira, né, da competição das startups, também conseguir colocar mais meio a meio entre homens e mulheres. Então, acho que essa é uma iniciativa muito legal. Estava conversando, inclusive, com alguns dos nossos parceiros de tecnologia, o quanto que isso seria importante que acontecesse também em outros eventos, né? Bem ou mal, é algo que é tipo cotas, né? É polêmico, porque mas tem que ter, não tem que ter, tem que começar a partir da base, mas se a gente não tiver esse tipo de iniciativa para de fato começar a mudar, não vai mudar nunca. Então, eu acho que é uma iniciativa que tem funcionado muito bem, tu consegue ver que tem muito mais mulheres participando do evento e principalmente se apoiando, sabe? Eu acho que também tinha uma questão de, historicamente, as mulheres competiam mais, então tu consegue ver as mulheres se apoiando, tendo espaços de convivência, trocando mais ideias sobre isso. Tem sido muito legal, assim, eu participo já do Web Summit, acho que já faz uns 7 anos, mais ou menos, e nesse ano, o primeiro país que eles criaram essa iniciativa do Women in Tech, das embaixadoras, foi o Brasil, com 10 mulheres escolhidas, entre elas, assim, várias que são empreendedoras, várias que são executivas de grandes empresas, para, de fato, conseguir fomentar e trazer para esse evento. Então, está sendo bem legal e a gente espera realmente. A gente esgotou os ingressos muito rápido, muito mais rápido do que nos outros anos, né? Então, acho que vai ser bem interessante aí a próxima edição. Não, é calendário aí do semestre para quem é do varejo, é de startup do varejo, né? Começa aí com o Web Summit Rio, acho que em abril, final de abril. 27 a 30 de abril. E tem também, obviamente, a Eletrolar, né, gente? 23 a 26 de junho no AMB. Acho que a Eletrolar é muito legal para quem gosta, ou para quem quer expandir dentro do Brasil. Né, a gente, como eu falei aqui, estava contando para vocês um pouco, né, Eletrolar é meio que o Brasil dos Brasis, tem 600 compradores VIP que vêm, então é o momento de você encontrar aquelas pessoas que estão ali, que tem uma grande loja, uma grande rede no Amazonas, uma grande rede, sei lá, no Nordeste, no Sul e tal, mas o Web Summit é um espaço muito legal se você quer ir para fora, né? Sim, eu acho que é uma vitrine muito legal para você expandir internacionalmente seus negócios. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Olhar para dentro ou olhar para fora. Mas como que vocês conhecem? Vocês já tiveram no Web Summit? Como que vocês... Quem já esteve, né? Eu falo, o Web Summit ele tem vários eventos praticamente dentro dele. Mas é porque tem agora o Rio, que está ficando quase maior que o de Lisboa. Tem o de Lisboa, que também é uma porta bem legal para mostrar. O de Lisboa é umas 70 e 75 mil pessoas, o do Rio acho que esse ano vai ser em torno de 40 mil pessoas, ano passado já foi perto disso. Eu acho que uma coisa que é legal do Web Summit tem as palestras, né? Que tem várias tracks, aí tem tracks mais focadas em e-commerce, tem tracks mais focadas em marketing, creators, assim por diante, que são vários assuntos que eles permeiam também o assunto do varejo, né? No final das contas. E tem também a feira em si, que tem a exposição das startups, mas também tem a exposição dos países, né? Onde cada país tem o seu stand e tenta fomentar para que mais startups vão para o seu país para se desenvolver lá dentro, porque startups geram emprego, né? Startups geram inovação, trazem gente nova, que muitos países, principalmente na Europa, tem um déficit muito, muito grande de pessoas jovens, então é uma feira que ela tem vários eventos quase dentro dele, e aí depende muito do que cada um está procurando, mas eu acho que é um evento bem completo, bem interessante, para abrir a cabeça pelo menos e ver coisas diferentes e trazer ideias também para dentro das nossas empresas. Boa. Vocês já foram no Web Summit? Tem um comentário a fazer? Não, concordo. O ano passado eu esteve lá no Rio e concordo. Eu conecto com o que eu falava antes, né? O que você quer resolver com esse evento, né? Por que quer participar? Porque realmente tem de tudo. Então, eu acho muito legal, pelo menos me surpreendeu, foi ver o tamanho e ver tanta gente nova participando, que para mim é muito a ver com isso que você falava, né? De abrir a cabeça, de escutar histórias, cases diferentes. Talvez você não sabe muito bem o que quer com isso, mas são histórias que te inspiram depois para criar a seguinte onda de empreendedores. Então, acho muito bacana por esse lado. E depois, de novo, para mim que já tem um foco, que sabe o que está querendo construir, para mim olhar os conteúdos do ano, quem vai participar e você ir com esse foco, sabe? Sim. Opinião. Perfeito. Bom, pessoal, o nosso tempo já está chegando ao fim ali, mas eu queria saber um pouquinho mais de vocês também, que eu acho que alguns de vocês já comentaram que estão atendendo hoje empresas multinacionais, e eu acho que conseguir esse case, né, o primeiro case, conseguir abrir a porta e atender um grande cliente, é também uma grande dificuldade da maioria das startups.
Alguma dica nesse sentido? Como entrar numa grande empresa? Como atender uma Unilever? Como atender, sei, um grande Billabong. varejista? Billabong, enfim. Vocês também, com tantas empresas, vocês dois. Tem alguma dica nesse sentido, assim, para o cara que é startupeiro do varejo, está assistindo e está precisando encontrar esse primeiro cliente grande para deslanchar, sabe? Olha, no meu aprendizado, assim, dentro de CRM Bônus, o Brasil tem muita franquia, então muitas vezes se você consegue um case numa franquia, por exemplo, se você está atuando com varejo físico, né, é muito mais rápido você vender para um franqueado, por exemplo, uma solução mais simples, um modelo mais simplificado, cria um case e apresenta para a franqueadora. Então, a gente teve muitos exemplos disso dentro do CRM Bônus, então desde Adidas, por exemplo, né, que a gente começou operando com lojas de alguns franqueados e hoje a gente tem a solução em diversas, né, praticamente todas as lojas do Brasil via a marca, né? Então, para mim, eu acho que é pensar muito nesse processo de expansão através das lojas, realmente dos franqueados, porque eles são um elo muito forte para você chegar numa marca grande, né? Então, a gente tem um caso também, Samsung, por exemplo, né, que cara, né, quando você vai pensar que você vai vender para Samsung, né? E hoje a gente opera várias lojas de Samsung nesse mesmo modelo, ajudando eles em toda a estratégia de fidelização, e começou pequenininho, né? Começou lá em 3 lojas, hoje a gente está em praticamente todas as Samsungs, lojas físicas, né? E hoje a gente está estudando aí como que a gente pode expandir para a marca em diversos projetos. Então, eu acho que pensar nesse caminho de começar pequeno, achar um case, apresentar e escalar, é sempre um caminho mais fácil do que chegar e compete, porque é muita resistência cultural, muitas vezes, né, de entender o impacto ou a priorização desse projeto. Quando você chega e fala, cara, olha aqui, né, você investiu R$200 e eu te trouxe R$5.000 de venda, cara, vamos colocar em mais lojas isso? Então, fica muito mais claro o potencial do negócio para quem está lá, um diretor de Omnichannel da Samsung, e entender que isso é um projeto que ele tem que puxar, que vai dar receita, por exemplo. Perfeito. Eu diria que não tem um único jeito, né? Porque acho que esse é com certeza mas acho que tem vários investimentos que a gente acaba fazendo para conseguir chegar em muitos grandes clientes, tá? Eu acho que uma das principais ferramentas disponíveis hoje, que está disponível para todo mundo, é a gente tentar cada vez mais ser autoridade, né, naquilo que a gente faz. Então, se o meu negócio é CRM, se o meu negócio é serviço, como que eu conto histórias, independente se inicialmente são de clientes menores, né, ou de clientes maiores, mas para que o mercado saiba aquilo que eu fiz, aquilo que eu ajudei meus clientes a fazerem. Acho que a história, né, o ser autoridade naquilo que a gente faz é super importante. E aí a gente falou muito de eventos, e aí o segundo ponto em eventos lá fora, inevitavelmente as pessoas estão mais abertas a escutar, a trocar ideia. Aqui, às vezes, São Paulo, correria, tem os times para estar atendendo, e lá fora está todo mundo muito mais aberto. Então, esses eventos, seja o Web Summit, seja NRF, seja qualquer outro evento, normalmente as pessoas estão mais abertas. E normalmente quem vai no evento lá fora é tomador de decisão, né? Então, se já resolve o isso problema. facilita muito abrir a porta. Não quer dizer que tu vai vender por isso, mas pelo menos abre a porta e se torna conhecido, né? Aí, para complementar, tem uma pergunta antes, que é entender se você realmente quer esse cliente grande hoje ou não. Né? Você pode atender, porque também você queima. Se pode atender e, claro, e se quer isso nesse momento, compartilha a nossa experiência. A gente, quando começamos formalmente em 2011, a gente começou atendendo pequenos negócios, pequenos varejistas. E ao longo dos anos, começaram a se apresentar negócios mais complexos, marcas super conhecidas no varejo, mas a gente falou, hoje, se esse cliente vir, vamos virar uma software factory, vamos ficar trabalhando para esse cliente e vamos deixar de construir a escala, a massa crítica. Então, óbvio, se você tem que gerar receita para não falir, às vezes tem que gerar dinheiro do jeito que for. Mas, no nosso caso, a gente teve a possibilidade de falar, olha, não, falemos que não, obrigado, falemos mais para frente. E realmente o produto também não estava pronto. Sim. Um exemplo, não tínhamos a capacidade de gerir múltiplos centros de distribuição ou de venda de atacado. Então falamos, não, agora não. Isso nos permitiu gerar uma massa crítica de clientes menores, muitos deles foram crescendo mais organicamente, e depois, naturalmente, começaram a chegar marcas maiores do mercado, a Billabong e Citizen, que eu mencionava, e
E aí a gente viu que realmente estávamos prontos. E apenas nesse momento foi que a gente, primeiro, começamos a cuidar desses maiores e depois montamos um time de vendas. Até 2019 não tínhamos time comercial. Era tudo orgânico, obviamente com mídia paga, etc. Mas, então, hoje, em retrospectiva, obviamente isso gera outros problemas, né? Por exemplo, a Nuvem Shop ainda é muito enxergada que é para pequenos ou para começar. Sim. E ainda é verdade que funcionamos para isso, mas também hoje atendemos grandes marcas. Então, hoje estamos investindo muito em como, ou seja, as pessoas nos conhecem, mas não necessariamente nos consideram as grandes marcas. E por isso que a gente está colocando o foco aí, tem a ver com como você se posiciona em eventos, em criar esse relacionamento. Mas, de novo, olhando para trás, eu falo que bom que a gente fez isso, porque todos os que se focaram nos grandes não conseguiram ir para os pequenos, porque não conseguiram construir um produto escalável. E hoje, para nós, isso é um grande diferencial, porque os grandes precisam dos pequenos e dos pequenos dos grandes, sabe? Então, de novo, não estou falando que aplica para qualquer negócio, mas cuidado com que o grande cliente é o que você mais precisa, né? Exato. Os ovos numa mesma cesta, né? Também. É mais arriscado, né? É bem mais arriscado. Edu, alguma dica nesse sentido? Acho que o ponto é o que não fazer, né? É um pouco a pergunta não é o que, né? Perguntou, qual que é a sacada? É o que não fazer, né? Porque no início os recursos são limitados, enfim, mas acho que uma dica seria, olhando mais para o produto, né? Que é um pouco mais do Asa, a gente, no mundo digital, cara, tenta resolver um problema muito bem. Tenta ser bom em uma coisa. Não tenta ofertar um pacote com um monte de coisas. De novo, isso aqui não é uma fórmula mágica, mas tenta resolver um probleminha, mas seja muito bom, seja conhecido naquilo. Há 10 anos atrás, o Asa era conhecido por emitir boleto muito bem. E eu me orgulho disso. Né? Hoje a gente faz muito mais do que isso. Estou dando um exemplo nosso. A gente, o Asas, eu cansei de conversar com clientes que o cliente vinha, o Asas emite boleto, sim. Entre outras coisas a gente faz isso, mas que legal que você sabe. Porque nós ficamos muito bom nisso. Então esse é um exemplo, assim, tenta achar um fluxo que você resolve muito bem. Ataca naquilo. Porque para qualquer cliente, assim, é aquela história, o cliente tá com o cabelo pegando fogo. Né? Então acho que esse é o ponto principal. Eu vejo geralmente o pessoal tentando trazer muita solução, agregar um monte de coisa, ele quer verticalizar, ele nem tem o produto, nem tem o MVP, mas ele quer botar muita coisa junto. Cara, simplifica. Acho que esse é o melhor caminho. Perfeito. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da conversa. Tem mais algum último ponto que vocês gostariam de trazer? Algo que vocês pensaram de insight e de repente a gente passou batido? Acho que foi um bom bate-papo. Boa. Beleza, pessoal. Então, se você quiser conversar mais com qualquer um dos 4 que estão aqui na mesa, a gente está colocando o LinkedIn deles aqui do lado também. Então, pode chamar lá, fazer a conexão, de repente trocar mais ideia, conhecer mais dos produtos deles também. Por hoje a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais All Connected para vocês. Obrigado, pessoal. Valeu demais, adorei o papo. Obrigado, galera. Valeu, gente. Até a próxima.